Olá, seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um pequeno espaço de comentário das notícias do ponto de vista de um cristão com a Bíblia na mão. Nós estamos em fase de campanha eleitoral. A campanha eleitoral deste ano é bastante diferente do habitual, não há grandes manifestações públicas, não há grandes encontros, não há comícios, há essencialmente entrevistas e debates na televisão. Num deles, um dos principais políticos do país, o Sr. Rui Rio, líder do maior partido da oposição ao governo anterior, candidato a primeiro-ministro do nosso país, declarou à SIC, de forma muito clara, que é católico, mas a seguir fez questão de acrescentar não ser crente e não ter fé. É uma afirmação importante e quero começar por dizer desde já que não tenho nada contra o Sr. Rui Rio, nem com isto estou a dizer que ele não é passível de receber o nosso voto, mas chamou-nos a atenção e desperta-nos a nossa atenção como cristãos bíblicos, que alguém se apresente como católico, que afinal de contas é aquilo que representa a maioria da nossa população no que diz respeito à sua posição religiosa, mas logo a seguir acrescentar que não é crente e não tem fé. Se alguém me diz que não é crente e não tem fé, a minha primeira interpretação é que esta pessoa é um ateu. Não é crente e não tem fé, não tem credo e não tem fé, é ateu. Eventualmente um agnóstico, ou seja, ele não nega a possibilidade da existência de Deus, mas entende que não é possível ter grandes convicções ou verdades a respeito disto. Se a pessoa afirma que é católico, a pergunta é, então, o que é ser católico? Bem, talvez ele esteja-nos a dizer que ele nasceu num lar católico. Sim, para uma quantidade significativa da população mundial, nascer dentro de um contexto religioso significa ser daquela religião. Por exemplo, o muçulmano nasce muçulmano. Ele nasceu dentro de um contexto muçulmano. Outra pessoa de uma outra religião pode converter-se ao islamismo, mas, em princípio, quem nasce dentro de um contexto muçulmano é muçulmano. Quem nasce hindu é hindu. Quem nasce católico, eventualmente será católico. Talvez ele nos queira dizer que ele pertence a um país, ou ele é cidadão de um país, onde a maioria se identifica com o catolicismo e, como tal, ele também se identifica e se entende como católico. Talvez ele esteja-nos a dizer que foi submetido aos principais ritos iniciais da Igreja Católica, ou seja, ele foi batizado como católico, então, como tal, ele é católico. Neste momento ele não comunga, ele não participa da comunhão, ele não se confessa, não tem realmente grande credo no que diz respeito ao cristianismo, mas como ele foi introduzido nestas cerimónias iniciais, ele se entende então como tendo sido iniciado e fazendo parte do catolicismo. Ou então, e isso é possível, evidentemente que estamos a falar da entrevista de um político, que ele esteja apenas a dizer aquilo que ele entende que o eleitorado quer ouvir. Que a maioria das pessoas que votariam no seu partido são católicos e, portanto, é interessante que ouçam o líder do seu partido dizendo que é católico, mesmo que depois ele acrescente que não é crente e não tem fé. Bem, felizmente, ele não disse que era cristão e para a seguir dizer que não era crente e não tinha fé, porque isso sim seria muito grave. Porque alguém até pode ser católico e não ter fé. Possível. Alguém pode ser protestante e não ter fé. Alguém pode até ser evangélico e não ter fé. Porque as pessoas podem se afiliar a uma instituição e, no entretanto, não terem a experiência religiosa verdadeira. Isto é possível. Então, de forma breve, apenas tentar perceber aqui o que é que nós entendemos como ser cristão. E repito, poderá ser diferente de ser católico, protestante ou evangélico. Ser cristão. Estamos aqui a defender o cristianismo bíblico. Bem, ser cristão é acreditar em Deus. Acreditar que Deus existe, acreditar que Deus é um ser pessoal, todo-poderoso, o único ser autoexistente, aquele que criou todas as coisas. Isto é parte da nossa fé, do nosso credo, é o início do nosso credo. Nós cremos em Deus Pai, o Criador de todas as coisas, dos céus e da terra, Criador da humanidade. Nós cremos que este Deus é transcendente, ou seja, Ele está muito acima do nosso nível e nós não teríamos condições de o conhecer a não ser que Ele se revelasse a nós. Ele se revela de muitas maneiras, revelou-se ao longo da história, revela-se através da própria criação que nos mostra características de quem Ele é, mas se revela de forma particular para os cristãos, de forma escrita, através da Bíblia.
um conjunto de 66 livros que demorou 1500 anos a serem escritos por cerca de 40 escritores em contextos totalmente diferentes, com uma mensagem central. Nós queremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, Deus inspirou estes homens para que ficasse escrito aquilo que Ele queria, revelando-se a si mesmo, e não somente a si, mas ao seu plano, revelando a nós quem nós somos e aquilo que se pretende das nossas vidas. Cremos no pecado original, ou seja, cremos que o homem estava representado inicialmente pelos nossos primeiros pais, e ali estava a responsabilidade. Colocado numas condições perfeitas, no paraíso, tendo tudo providenciado por Deus, o homem escolhe o caminho da separação, o caminho da independência, ficar separado de Deus, rebela-se contra Deus, rebela-se contra a dominação do Senhor e quer ficar independente. Pecado implica em morte, morte é separação, e a partir dali o homem ficou separado de Deus. Entendemos que Deus mesmo toma a iniciativa de providenciar o resgate, ou seja, não há maneira de nós cobrirmos esta ofensa e chegarmos a Deus pelos nossos próprios meios. Então Deus providencia uma maneira dos nossos pecados serem ultrapassados. Nós sabemos que não conseguimos vencer o nosso mal. Tentamos, mas acabamos por repeti-lo. E por isso Deus providenciou este meio. Ele providenciou através de Jesus. Cremos em Cristo. Cremos em Cristo como Deus encarnado, como o Messias, o Salvador. Deus se fez homem e habitou entre nós. É um mistério. Nós não conseguimos entender racionalmente, mas cremos pela fé. E Ele viveu uma vida sem pecado e por isso Ele pôde se oferecer no nosso lugar. E como todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento demonstrava, aquele animal que era morto no lugar do pecador que devia morrer. Jesus morreu no nosso lugar, nós deveríamos morrer, Ele morreu no nosso lugar. Ser cristão é reconhecer isto, arrepender-se dos seus pecados, perceber que aquilo que fazemos é ofensivo a Deus e é o motivo principal da nossa situação, é o principal problema do homem. E a única solução está em Jesus. Ser cristão é aceitar a graça que Deus oferece. A salvação é-nos oferecida pela sua graça por meio da fé. Não é através do nosso esforço, das nossas obras, dos nossos sacrifícios pessoais, não. Deus nos oferece. Jesus morreu por nós e nós temos que aceitar a obra que Ele fez. Quando nos arrependemos, quando dizemos a Deus que estamos arrependidos, quando pedimos a Ele perdão dos nossos pecados, quando cremos que aquilo que Jesus fez foi por nós, específica e individualmente, a Bíblia diz que nós iniciamos uma nova etapa. Há um novo nascimento. O Espírito Santo faz diferença nas nossas vidas. Ser cristão é aceitar isto, mas também aceitar o senhorio de Jesus. A vida que nós vivemos não é só uma vida para vivermos de acordo com aquilo que queremos. Aceitamos a salvação de Deus e depois vamos à nossa vida como nós queremos, à espera de um dia ir para o céu. Não. Ser cristão é aceitar o meu pecado, pedir perdão do mesmo, aceitar Jesus como Salvador e tê-lo como Senhor da minha vida. Eu passo a ter um propósito. O meu propósito é viver para a glória de Deus. O meu propósito é ser cada vez mais parecido com Cristo. Por isso, cristão, seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, Ele é o Mestre, o Salvador, o Senhor. Aquilo que Ele diz é aquilo que nós queremos viver e nós tentamos viver esta vida. A Bíblia chama o processo de santificação, não na nossa força, mas na força que o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, nos capacita a fazer. Ser cristão é ter então esta proximidade da Igreja de Cristo, juntar-me com outras pessoas que creem como eu, para juntos fazermos aquilo que separado não conseguiríamos, para nos abençoarmos e auxiliarmos uns aos outros, para nos edificarmos, para nos estimularmos, porque há momentos em que um está desanimado, o outro está mais forte e assim desta maneira nós conseguimos trazer todos para cima. Ser cristão é estar convicto de que um dia, quando a morte chegar, a morte física, a separação da alma e do corpo, nós não vamos para o vazio, mas vamos diretamente para a presença de Deus. Ser cristão é esperar a volta de Jesus, porque Jesus prometeu que ia voltar e Ele vai voltar quando nós não sabemos. Se Ele não voltar para a igreja, vai voltar para nós individualmente. Estes são os princípios daquele que crê. E nós queremos ser conhecidos como cristãos, crentes e com fé.